Irmão do nosso... O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Podemos? E aí, irmãos, graça e paz, shalom, paz do Senhor. Espero que você esteja bem, que a tua casa esteja bem, que a tua família esteja bem. Chegamos agora, quer dizer, eu cheguei agora, quase que agora, de um plantãozão, e com fome e com sede, não de água nem de comida, mas de compartilhar um pouco, né? Ter um pouco de comunhão. É o nosso intento, né? É o que Deus tem colocado no meu coração, esse partir do pão, partir o pão com os irmãos, ter um pouco de comunhão. E nessa noite, eu não quero não quero me prolongar muito, né? Mas eu quero tocar numa questão muito essencial. O termo é esse, né? Essencial para os nossos dias, né? Na proporção que a gente vai mergulhando para dentro de Deus, né? Eu sempre falo que há outras dimensões em Deus que Deus quer nos levar. O Senhor quer nos levar, elevar o nosso nível de, não só de conhecimento, mas um nível de relacionamento, um nível de intimidade com Ele. E quando se fala em nível de intimidade, e quando se fala que Deus quer nos levar, quer nos conduzir a outros níveis, né? A gente tem uma mensagem ali no livro de Ezequiel 47, que fala muito sobre isso, né? E Ezequiel 47 que fala sobre a questão do rio que dará vida à terra, né? Ali Ezequiel 47, Ezequiel ele é tomado por Deus e levado em espírito, né? E o texto fala assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham, né, debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, Ezequiel viu um rio surgindo do templo e fluindo para o leste, né? Começando como um filete de água, né? E depois ele se torna um rio profundo, né? E o versículo 2 fala assim: e ele, né, me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem do oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Aleluia, o nível tinha subido, né? Cadê? Porque as águas tinham crescido, águas que deveriam passar a nado pelo rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que esse rio passe, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis a do mar
e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então, essa é uma visão, né? É uma visão que o profeta Ezequiel teve, né? A gente sabe que Ezequiel estava exilado, estava em Babilônia, né? E o termo Ezequiel é Deus fortalece, né? É Deus fortalecendo o seu povo no meio de um cativeiro, no meio de uma terra distante, no meio de um exílio, né? Ainda assim, a misericórdia de Deus era com o seu povo, né? E Deus, ele usa o profeta para fortalecer, para trazer palavras de encorajamento, né? Porque se passariam 70 anos e Ezequiel ali no Vale dos Ossos Secos, né? Ele mostra a visão, mostra como Israel ainda iria se tornar, né? Aos olhos de Deus, um grande exército. Ele iria voltar ao cenário mundial, né? Também mostra que durante o período de 70 anos, no capítulo 29 em diante, o Senhor manda que Ezequiel profetizasse, né? E falasse que era para os pais criarem filho, investir na terra, fazer negócio, dar as filhas para casamento, enfim, crescer, se multiplicar, ainda orar bem pela cidade. Agora, a grande pergunta é como investir num cativeiro, né? Como investir, como você sobreviver a meio a tudo isso, e Deus ainda te dar essa ordem de você ter que se multiplicar, ter que crescer, orar pela paz da cidade, né? Enfim, porque se passariam 70 anos, irmãos, uma vida, né? Uma vida. E tudo isso foi falado através do profeta Ezequiel, né? Para fortalecer o povo. E quando chega aqui no capítulo 47, a gente vê que a intenção, que esse capítulo 47 traz a ideia, né, de que Deus está conduzindo, né, o profeta, né, ou que Deus quer conduzir o seu povo, ou que Deus quer conduzir a sua igreja, vamos assim trazer para os nossos dias, né, a diferentes níveis. Então, o texto base, ele praticamente ele vem dizendo que no início, né, aquele homem saiu tendo na mão um cordel de medir e mediu 1000 côvados, e me fez passar bem pelas águas que davam pelos artelos. Então tu vê que começa pelos artelos, depois ele mede mais 1000, e as águas davam pelo joelho, e as águas vão subindo de níveis, e chega um ponto que não dá mais para passar, né? A não ser que tenha que nadar, né? Mergulhar no oceano do Espírito, né? É o ponto que o Senhor quer nos levar. Então existe algo poderoso nesse texto, que nós lemos aqui em Ezequiel, né? Que nós estamos tratando, né? Sempre falo que isso aqui não é uma pregação, isso é uma comunhão, nós estamos partindo o pão junto, né? Então existe algo interessante aqui nesse texto que nós lemos, que Deus não mostra apenas um rio, né? A impressão que dá é que Deus pega o profeta, leva lá, mede 1000 côvados, água no artelo, água no joelho, água nos lombos, né? Mas não é isso, né? A ideia que o texto que Deus quer mostrar, está mostrando para nós, está mostrando para o profeta, que Deus não mostra apenas um rio, ele mostra um processo, né? Ele mostra um processo. E o anjo mede 1000 côvados, né? E as águas davam pelos tornozelos. Depois mede mais 1000, né? E as águas davam pelos joelhos, quer dizer, já vai se elevando. Depois mede mais 1000 e chegavam aos lombos, até que o profeta encontra um rio tão profundo que já não podia atravessar andando, né? Então Deus estava ensinando a Ezequiel, né? Estava ensinando a Ezequiel que
que a vida espiritual, irmãos, ela possui elevados níveis, né? Que a vida espiritual, ela tem uma escala, né? Que a vida espiritual, ela precisa ser galgada, ela precisa ser vivida dentro desses níveis estabelecidos pelo Senhor. E esses são os níveis, essas dimensões que Deus, ele quer nos levar. E quando se fala de água nos tornozelos, né, é o nível do contato, é o primeiro contato, né? Aqui existe uma experiência aqui existe uma experiência, mas ainda há algum tipo de controle, porque quando você tem água no tornozelo, né, você ainda pode entrar e sair. Então, quem está com água no tornozelo ainda decide para onde vai, ainda decide até onde quer chegar, ainda decide se ela vai prosseguir ou não, né? Ainda toca em Deus, né? De alguma forma toca em Deus sem se entregar totalmente, né? Então, é gente que frequenta ambientes espirituais, mas ainda não mergulhou, né, de cabeça, né? Conhece a presença, mas não vive na dependência, né? E quando você tem uma experiência, quando Deus te eleva a determinada dimensão, e aí você passa a uma dependência total dele, a depender totalmente dele, né? Porque a palavra de Deus fala, o Senhor disse, né? Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então é esse nível de intimidade que Deus quer nos levar, que Deus precisa levar-nos como igreja, precisa levar a cada um de nós. Então, há pessoas que têm promessa na sua vida, querem a promessa do rio, né? Mas sem perder o controle da margem, né? Aquele caso, eu dou um mergulho, eu gosto de nadar, então, né, eu sei onde eu posso chegar ainda. Então, querem a promessa de mergulhar nesse rio, mas ainda querem ter algum controle bem sobre a margem, né? Mas Deus não nos chamou para molhar os nossos pezinhos, né? Deus não nos chamou para apenas um molhar de pé, Ele nos chamou para viver uma profundidade. Deus não quer que nós vivemos no raso, o nosso raso da intimidade, o nosso raso da oração, o nosso raso de louvor, o nosso raso de palavra, o nosso raso de ministração, o nosso raso de apacentamento, né? Deus, ele quer nos elevar, Deus quer profundidade. Eu falei isso em algumas mensagens anteriores, né? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, visita lá, dá essa moral pra gente, né? A gente precisa, nós estamos ainda fazendo pelo canal dos conectados, depois, ou então pelo aplicativo que eu tenho, a Prime Live, depois que eu passo por YouTube, né? Quando na realidade a gente já podia estar fazendo diretamente pelo YouTube, mas a gente precisa de um certo número de inscritos. Então, nos dê essa moral, nos inscreva lá, dá o seu like, deixa seu like, inscreva no nosso canal, né? Quando aparecer para você o link, você se inscreve assim direitinho e vai estar nos ajudando a fazer a trazer o nosso conteúdo ao vivo, né? Diretamente assim pelo YouTube. Então, essas águas nos joelhos, né? Joelho lembra rendição, né? É um nível de rendição. Quando fala em joelho, a gente fala de oração, né? De oração, a gente fala de se ajoelhar. Quando as águas chegam ao joelho, Deus começa a quebrar a nossa autossuficiência, não é isso? Porque o joelho, ele se dobra, todo joelho se dobrará diante do Senhor, né? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quem entra nesse nível aprende que existem batalhas que inteligentes não vencem, que intelectuais não vencem, que sabichões que não vencem, né? Só vence aqueles que derramam lágrimas, né? Só vencem aqueles que estão com a sua vida no altar.
Só vence aqueles que têm uma total dependência do Senhor. Então tem guerras, né? Tem guerras que Deus permitirá justamente, eu já falei isso, para te ensinar ou a dobrar os joelhos diante dele, né? É o nível no joelho, né? A dobrar o joelho. E Deus tem os seus agentes, Deus tem a sua maneira, né? De nos elevar, nos fazendo nos humilhar, né? Então ele vai usar justamente, né? Por isso que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e daquele que é chamado segundo o seu propósito, porque tudo vai estar cooperando para que Deus ele nos ensine a como nos dobrar diante dele. Então água no joelho é isso, né? Você pode, no início você ainda tem alguma autossuficiência, né? Você ainda pode chegar a algum lugar, mas Deus precisa quebrar essa autossuficiência nossa. Deus quer nos levar a uma total dependência dele, né? Então, por quê? Porque há lugares, né, onde o talento, a nossa inteligência, o nosso raciocínio lógico, né, o nosso intelectualismo não entra, mas somente a oração chega. Então tem lugares que o inteligente não entra, que o sabichão não entra, mas a oração entra. Então e o momento de oração é quando nós nos dobramos diante do Senhor, quando nós nos quebrantando, né? A um coração quebrantado e contrito, a Bíblia fala que Deus não desprezará, né? Então o terceiro item é a água nos lombos, né? Aí o negócio vai ficando mais interessante, né? Água nos lombos é mais interessante. O que é água no lombo, pastor? Água no lombo é o nível da transformação, né? Os lombos, nossos lombos, eles representam o quê? A nossa força, né? A estrutura, a instabilidade. Então nesse nível, né? Deus começa a mexer naquilo que sustenta você, né? Ele começa o quê? Ele começa a confrontar o nosso ego, o nosso orgulho. Ele começa a confrontar, a quebrar a nossa pessoa. Ele confronta os nossos desejos, né? Ele confronta as nossas emoções, né? Ele confronta, né, as nossas máscaras, tira as nossas máscaras, né? Eu tenho uma mensagem com isso também sobre a questão das máscaras, né? Então o rio de Deus não serve apenas para nos refrescar, porque quando tu fala de rio, tu fala de água, né? Tu fala né? Mas não fala apenas de refrescar, mas serve para nos transformar. Quando eu mergulho nesse rio, e esse rio nós vimos que ele, por onde esse rio passa, ele vai transformar, ele vai desembocar no Mar Morto, né? E o Mar Morto é um mar que não produz nada, mas aqui no texto que nós lemos, diz que por onde esse rio passa, tudo vive. Aleluia! Então já está começando a tomar gosto, né? Então quando você é confrontado no seu orgulho, é confrontado nos seus desejos, nas suas emoções, as nossas máscaras começam a cair, né? Então, eu falava que esse rio, ele vai nos levar aonde Deus quer, que é a nossa transformação, ele quer nos transformar. Por que nós precisamos de transformação? Porque há pessoas querendo apenas viver milagres, viver o sobrenatural de Deus sem se aprofundar em Deus. É impossível, né? Pessoas querendo viver milagres sem permitir o tratamento, sem passar pelo processo, não tem como, né? Então, mas antes de Deus usar alguém, né? Publicamente o que Deus faz, ele aprofunda essa pessoa secretamente, né? Foi assim com Moisés foi instruído, né, para ser um faraó, né? Foi 40 anos, né? Jocobede o protegeu até onde pôde, e Moisés foi para onde? Dentro do palácio de Faraó, para tu ver como que Deus é sábio, né? Deus esconde
uma criança hebreia, um menino hebreu, né? Dentro da casa de Faraó. A sabedoria de Deus, ela é maravilhosa, né, irmão? E Moisés, ele cresce ali em toda a ciência para ser um faraó, se tornar um faraó. E mais tarde, por 40 anos depois, né, Moisés, ele mata um egípcio, que ele vê o egípcio maltratando um hebreu, né? E depois ele vê dois hebreus brigando, ele vai apacentar os hebreus, fala: você quer fazer conosco como fez ao egípcio? E Moisés aí foge pro deserto, e ali ele desaprende, né? Ele desaprende tudo, porque quando Deus chama ele diz que ele é gago, né? Ele é pesado de fala, ele usa meu irmão, ele foge do chamado, assim como cada um de nós, né? Quer fugir do chamado de Deus. Então Deus, ele precisa transformar. Então ele chama, né? E depois de 40 anos, né, ali no deserto, ali Deus chama a Moisés, e Moisés já está transformado, né? Moisés já está ali, talvez no ponto que Deus queria, né? Então, antes de Deus usar alguém publicamente, Deus ele aprofunda essa pessoa secretamente, ele trabalha no secreto. Por isso que é interessante a gente saber, é bom a gente entender, né, que Deus, ele tem os seus caminhos, como diz lá em Naum, né? Ele tem os seus caminhos, ele sabe como nos conduzir, né? E o que ele quer em nós é uma transformação, porque não adianta a gente viver a vida da igreja por anos, ter anos de crente, de cristão, e não ter uma vida transformada, né? E não ser transformada naquilo que Deus tanto desejou, tanto deseja para nós. E a Bíblia fala que Deus não é homem bem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Se ele começou algo em nós, ele vai terminar algo em nós. E a obra de Deus, a Bíblia fala lá em Efésios que nós somos feitura dele. Essa palavra feitura, no hebraico, ela é um poema. Então Deus quer nos transformar em seu poema, né? Deus quer transformar uma natureza caída, um homem pecaminoso, num grande poema. E como Deus faz isso? Através dos seus tratos, dos seus processos. E eu preciso entender esse processo, eu preciso me submeter a esse processo. Porque enquanto eu não submeto a esse processo, eu fico no que é raso. E o que Deus quer na realidade é nos levar a uma profundidade. Então, existem umas águas profundas, águas que talvez tu ainda não mergulhou, eu não mergulhei. Então, essas águas profundas, né, o nível de Deus, né, é o nível onde Deus assume aquilo que é teu, o controle. Porque até então nós temos o controle, né? Nós costumamos falar que tudo que nós costumamos a dizer que Deus tem o controle de todas as coisas, mas muitas das vezes o controlezinho ainda está na nossa mão. Então, nas águas profundas, o nível onde Deus é o nível onde Deus assume o total controle, porque nas águas profundas é só você e Deus, né? Então chega um momento em que Ezequiel diz: era um rio, né? Ele fala: era um rio, né? Que eu não podia mais atravessar. Então esse é o estágio que Deus quer nos levar. O momento em que eu não posso mais atravessar com meus próprios pés. O momento em que a minha vontade já não é mais a minha vontade. O momento que o meu querer já deixa de existir. O momento em que as minhas decisões deixam de prevalecer. Então aqui termina o quê? O controle humano. Aqui todo o controle, todo o domínio passa a ser do soberano Deus, né? Agora já não é mais sobre andar, né? É sobre ser levado. Agora já não é mais o profeta andando, né? Agora é sobre ser levado.
né? Tu já teve a sensação de ser levado, ser conduzido, né? É o que Jesus falou para Pedro, né? Quando fores velho, né? Tu vai querer ir para o caminho que tu não vão te conduzir para o caminho que talvez você não quisesse, não é isso? Quando Abraão chegou o momento de decidir ali com Ló, né? Abraão, cheio de maturidade, fala para ele: escolhe para onde tu quer, né? Ló, se você for bem para a esquerda, eu vou bem para a direita. Se você for para lá, eu venho para cá. O que é isso? Isso é maturidade, né? Porque Abraão, ele aprendeu, né? Ele aprendeu que a bênção não era uma questão geográfica, mas a bênção estava com ele. Então, aonde Abraão fosse, a bênção iria com ele. Abraão estava carregando uma promessa, né? Que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a questão não era geográfica, a bênção não era geográfica. E aqui a questão é que quando Abraão chega a esse ponto de mandar Ló escolher, isso mostra o nível de maturidade, né, que Abraão galgou em Deus. Quando Deus pede a Abraão, fala: Abraão, traz aqui no Monte Moriá o Isaac, o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, sacrifica para mim ali. E Abraão não consulta Sara. Abraão pega o menino, pega as lenhas, o cutelo, né, os seus servos e vai até o monte. E ele chega para o servo e fala: ficai aí, porque nós subiremos e desceremos para vós. Então, isso é o quê? Isso é nível de discernimento, nível de conhecimento em Deus, né? Abraão, ele chegou ao ponto dele crer a tal ponto que Deus fosse capaz de matar Isaac, né? Mas ressuscitá-lo, porque Isaac era o filho da promessa. Isaac era a promessa de Abraão. Isaac era aquele que Deus havia prometido para Abraão. Então, e Abraão sabia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, esse é o nível. Então, não é mais a questão voltando para Ezequiel, a questão não é mais andar sobre as águas, né? Não é mais andar, não é mais ter controle até onde eu posso ir, mas agora a questão é ser conduzido. E quando você é conduzido, né? Quando você é levado, a sensação que nós temos é que nós estamos. Se você entrar no meu carro e quem dirige sou eu, e você dirige, né? Embora você saiba para onde que nós iremos, qual o destino que nós iremos tomar, você ainda sente uma sensação que você está sendo conduzido, né? Então você ser levado nos soa estranho ainda, mas é tudo que Deus quer, né? E esse é o nível onde Deus quebra. Quando nós somos levados, esse é o nível onde Deus quebra a necessidade que nós temos de entender tudo. Não é assim? Nós somos assim, nós queremos entender tudo. Ah, mas como é que é isso? Como é que é aquilo outro? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Irmãos, não é isso. Quando Deus falou: Abraão, sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Deus não quis entender, Deus mandou sair. Sai. Então, Deus começa a quebrar a nossa necessidade de querer entender tudo. Então, é o lugar onde você não toca mais no fundo, não é isso? As águas profundas é um lugar que você não toca mais o fundo. Eu falei que eu gosto de nadar, eu nado bem, eu gosto de... Estou um tempão sem nadar, né? Mas eu gosto de nadar. E tem um momento que eu nado, vou embora, chego lá, eu quero descer e não consigo achar o fundo. Então eu volto, né? Então esse é o momento que Deus quer nos levar, né? Então Ele quer nos levar onde nós não tocamos mais com nossos pés, no lugar mais fundo, onde não há mais
onde não dá mais para depender da nossa lógica humana, da nossa sabedoria, do nosso capital social, do nosso capital financeiro, não é? Não é depender mais, é depender dele, não depender de mim, não depender de A, B ou C. Né? Onde essas águas profundas é onde a fé ela vira uma questão da nossa sobrevivência, né? É a questão da água, você percebe beber a água, né? Se nós não tomarmos água, se nós não nos alimentarmos, né? É tudo uma questão de sobrevivência, né? Então o problema de muita gente hoje é que quer viver coisas profundas, né? Sem sair daquilo que é raso, né? Não tem como eu viver algo profundo no raso. Se é raso, é raso, profundo é profundo. Então o que você busca? O que eu busco? O que nós buscamos? Né? Será se, eu sempre falo, será se o que eu tenho de Deus hoje me garante a ter um acesso a uma eternidade com Ele? O quanto eu tenho dessa palavra me garante o quê? A comida que tu comeu ontem vai te garantir até depois da manhã? Então, irmãos, Deus quer nos levar a esse nível, né, a um nível mais profundo, a uma dimensão mais profunda. Então, o problema é que eu falava é que muita gente quer viver coisas profundas sem sair das águas rasas. Mas o rio profundo não são para os espectadores, né? O rio profundo não são para os espectadores, são para os que tiveram a coragem de deixar a margem. Tem muita gente na margem ainda, tem muita gente ainda na margem, porque a margem ainda está no meu domínio, ainda está no meu controle. E quando você vai mais para fundo, quanto mais entrar nas águas mais profundas, mais a margem vai ficando lá para trás. E é isso que Deus quer, né? Então há um detalhe mais poderoso aqui nesse texto ainda, que o rio, olha só que coisa linda, o rio, ele saía do templo, era um filete de água, né? Porque a verdadeira profundidade não nasce na nossa emoção humana, né? Mas nasce da presença de Deus. O templo era o que? Era a presença de Deus. O templo era a habitação de Deus. Hoje a habitação de Deus somos nós, né? Hoje nós somos o templo de Deus. Hoje a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Nós somos, olha para você é a habitação de Deus no Espírito. Então, e esse rio saía do templo como um filete de água, né? Assim, descendo pelo o limiar do templo, porque a verdadeira profundidade não nasce das nossas emoções, não nasce de nós mesmos, né? Mas nasce da presença de Deus. Por isso nós precisamos buscar a presença, por isso nós precisamos ter o nosso secreto com Deus. E onde o rio passa, tudo vivia, aleluia, né? Aonde o rio passava, tudo vivia. O rio curava as águas mortas. E quantas águas mortas há dentro de nós, quantas coisas mortas precisam ser ressuscitadas dentro de nós, quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas, quantas promessas guardadas, engavetadas, talvez mortas, que esse rio precisa passar para ressuscitar, né? O rio gera vida, as águas profundas desse rio vai gerar a vida, né? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, irmãos, é um rio que gerava vida, é um rio que fazia as árvores frutificar, né? Quer frutificar? Irmãos, precisa estar ligado a esse rio, precisa beber dessa água, né? Se nós não tivermos no Senhor, se nós não tivermos amalgamado no Senhor, se nós não tivermos nesse nível, nessa dimensão, não tem como nos frutificar, porque ninguém frutifica no raso, né? No raso, o pescador, quando quer peixe, ele vai para onde? Ele vai a fundo, ele vai mais a largo, ele entra mar afora. Quanto maior, mais adentro ele for para o mar, mais a probabilidade de peixe ele vai ter, não é isso? Então quem vive em profundidade carrega
né, carrega a vida para o ambiente dos mortos. Né? Quem vive em profundidade, aleluia, né? Carrega a vida para o ambiente dos mortos. Aonde você chega, você vivifica. Aonde você chega, você traz uma palavra de vida, né? E é justamente isso que esse café, é justamente isso que esse projeto do café, desse partir do pão, dessa notícia do céu para a igreja, é para isso que esse projeto existe. Não é porque eu sei que de alguma forma, né, a gente vai falar com alguém que precisa ser renovado por esse rio da vida. Nós vamos falar bem com alguém que precisa tocar no Senhor, que precisa ter a sua fé renovada, que precisa fazer um caminho de volta, né, que precisa ter um contato com a salvação, que precisa receber uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Então é para isso que existe esse partir do pão, essa comunhão nossa. E eu faço isso, irmãos, com a maior vontade, com a maior de todo o meu coração, porque eu sei que do outro lado essa palavra vai chegar até alguém, né? Assim como me alcançou um dia, ela vai alcançar pessoas, e através de você vai alcançar outras pessoas, e esse rio ele vai se multiplicando e quando você for ver, você já saiu do que é raso e já está lá no meio do oceano. Você já não tem mais domínio, né? E por onde você passa, você leva um ambiente de vida. Você traz uma palavra que vai salvar alguém. Você traz uma palavra que vai trazer refrigério a alguém, que vai trazer um consolo, um conforto, né? Tu vai ministrar vida. Tu vai fazer transferência, vai transferir pessoa do reino, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Tu vai fazer com que pessoas elas tenham um contato, né, com o projeto salvídico da cruz. Então, por onde você passar, né, que você exalar esse bom perfume, né, por onde você passar, Paulo fala que nós somos a carta escrita por Deus e lida por todos os homens. Os homens precisam ler em nós, né? E onde nós passarmos, as pessoas precisam fazer a leitura, né, daquilo que nós carregamos. E o que nós carregamos, irmãos, ele transforma a morte em vida, ambiente mortos em vida. Então, talvez Deus esteja te frustrando, né, ainda com as águas rasas, porque o destino dele para você é a profundidade, né? O céu está cansado de gente que só quer sentir Deus aos domingos, irmãos. Oh, meu Deus do céu, né? Irmãos, a nossa experiência não pode se limitar a dia de culto. Eu sempre falo isso, porque dia de culto são todos os dias que você acorda, todos os dias que nós levantamos, toda manhã que Deus te presenteia com mais uma manhã, são as misericórdias de Deus sendo renovadas, é a graça de Deus sendo abundante sobre a nossa vida. Então tem gente cansado, né? Tem gente que cansado, não, tem gente que assim, que ela está frustrada, né? E Deus permite, né, até que ela se frustre enquanto ela tiver a água rasa, enquanto elas estiverem na água rasa, porque o destino que Deus quer para você, meu irmão, é a profundidade, é um nível mais profundo. Deus quer águas profundas, Deus quer água que você nade, que você vai lá, e nade nesse oceano, nessa experiência, né? Porque não é só domingo, não é só quinta e domingo, não é só terça e domingo, irmão. É todos os dias, porque o nosso Deus é novo a cada manhã. A todos os dias Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Nós é que somos velhos, porque Deus é novo a cada manhã e Ele quer nos levar a esse nível, né? Então Deus procura pessoa disposta a serem conduzida por Ele.
né? Por isso que ele faz esse preâmbulo aí com o profeta, mostra, ó, é isso aqui, ó, entendeu? Estão passando tudo isso aí, estão no cativeiro, estão 70 anos foi designado, mas olha só o que tem para vocês, olha só, Ezequiel 37, né? Estavam mortos, ó, eu vou ressuscitá-los, vou formar um grande exército. Então, para que um grande exército? Para ficar com água no artelos? A igreja, como exército, ela precisa de águas profundas, precisa de intimidade, precisa entrar no secreto com Deus. Então, porque o propósito do rio não é apenas tocar você, não é apenas que você molhe o teu pezinho, que não te falei, né? O propósito do rio é transformar você completamente. E a pergunta hoje não é se você entrou no rio hoje. Você já entrou no rio hoje? Né? A pergunta é até onde você permitiu que Deus te levasse. Então, irmãos, é só até aqui, né? Só um bate-papo mesmo, né? Só uma troca de experiência, né? Você prefere água nos seus joelhos, nos seus artelos, no seu joelho ou no seu lombo, ou você prefere entrar, né, numa esfera, em outra dimensão com Deus? Águas rasas ou águas fundas, né? Tudo isso está disponível assim para nós, e tudo isso está ao nosso dispor, porque Deus, ele ainda nos dá o livre-arbítrio, embora ele tenha o poder de fazer tudo conforme ele quer, ele ainda nos dá esse livre-arbítrio. A escolha sempre vai ser nossa, né? Então, irmãos, escolha a água profunda, escolha outras dimensões, escolha ter outras experiências. Não fique só Deus não quer ser lembrado como uma memória espiritual, né? Há 10 anos atrás, quando eu ministrava, um ano retrasado, quando eu pastoreava, eu tinha um tempo que eu botava a mão nos enfermos, o enfermo era curado. Irmãos, Deus quer trazer tudo isso de volta, porque Deus, ele é o mesmo. Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? O problema é que nós que não estamos dispostos a entrar dentro desse mover, né? Aqui é um mover. Deus começa a mostrar a Ezequiel não apenas um rio, Deus começa a mostrar a Ezequiel o processo do rio, até o rio produzir, até por onde o rio passar, que produzir vida, é um processo. E as águas quando passam, irmãos, elas não voltam para trás, elas vão para frente, né? As águas, elas não voltam. As águas, e se você for ver, lá em Zacarias 13, há uma fonte que é aberta para lavar as impurezas, para lavar dos nossos pecados. Lá em Apocalipse 21, tem um rio da vida. Lá, esse mesmo rio está lá em Gênesis, né? Está lá em Gênesis capítulo, vou ler aqui rapidinho. Está lá em Gênesis capítulo 2 ou 3, cadê? 2, né? Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Gênesis 2, a partir do verso 10, fala assim: e saía do rio do Éden, ó, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. O segundo, o ouro dessa terra é bom, né? O segundo rio chama-se Gion, que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o rio Eufrates, né? E todo esse rio, ele sai e se deságua em 4, né? Quer dizer, é o mover de Deus, indo em todas as direções até te encontrar, até me encontrar, até nos encontrar. E quando esse rio quer chegar até nós, ele não quer que as nossas experiências se limite apenas a experiências rasas,
né? A experiência rasa é a experiência do primeiro amor, a experiência quando você teve a tua primeira experiência com Cristo, né? No primeiro amor da palavra, bem na leitura, mas o que Deus tem é muito mais profundo. O que Ele quer é te conduzir pelas águas profundas. E aqui eu vou terminar. Que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar sendo encorajado, né, a prosseguir. Eu sei que é difícil. Tem dias, a Bíblia fala que basta cada dia seu próprio mal. Tem dia que é dia pesado, dias que você não tem disposição, mas é nesse dia que nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, né? Então, quando você ainda quer, hoje eu quero, amanhã eu não estou afim, né? Isso ainda mostra que você ainda pode muita coisa, que você ainda, que o controle, né? O controle ainda está nas tuas mãos, embora a gente fale todo o controle, todo o domínio, né, é do Senhor, mas ainda nós controlamos muita coisa. Nós falamos que Ele é o Senhor, mas somos nós que governamos ainda, e Ele quer assumir o governo da nossa vida. Ele quer assumir o controle total da nossa vida. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós depositamos nele toda a nossa confiança. Nós mergulhamos de cabeça. Sabe como que é mergulhar de cabeça? É quando você pega uma criança, o seu filho pequenininho, coloca acima do muro. Vem, filho, vem, pode pular. Ele vai fechar os olhos e vai pular, porque ele sabe que o pai vai segurar. O pai que é pai não vai deixar seu filho cair, não vai deixar seu filho se esborrachar. E o filho também sabe, né, que o pai dele está lá embaixo, que há segurança no filho em pular. É isso que Deus quer. Deus quer nos levar a esse nível. Um nível de relacionamento, um nível de profundidade, um nível e nos levarmos para outra dimensão nele. Porque há novas dimensões em Deus que nós ainda não chegamos, mas nós vamos chegar lá. Porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E sabemos quando Ele se manifestar, nós seremos iguaizinho a Ele. Tá? Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. E vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse período de comunhão. Eu creio, Deus, que de alguma maneira, de algum modo, a Tua palavra alcançou, porque a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre aquilo que o Senhor a designou. E eu creio que nesta noite ainda, essa palavra possa ter encontrado algum coração, que essa semente dessa palavra possa produzir na vida do meu irmão, na vida desse ouvinte, na vida dessa pessoa que estava necessitada de ouvir, que ela possa ser levada a um nível de experiência contigo, que ela possa viver o sobrenatural no Senhor, que podemos viver, Deus, o sobrenatural, porque eu também dependo disso, de viver o sobrenatural, de tocar naquilo que Tu projetou para nós, porque Tu quer dar coisas tremendas para nós, o Senhor quer dar visões extraordinárias, o Senhor quer nos abençoar com coisas grandiosas, mas ainda somos crianças, Deus, o Senhor quer nos levar a um nível de maturidade. Portanto, eu te peço, papai, nos leva a esse nível de maturidade, esse nível da dependência, a confiar no Senhor, a crer no Senhor, com os nossos olhos fechados, mergulhar nessas águas profundas, nesse nível que o Senhor quer nos conduzir. Depois o Senhor vai nos trazer de volta à margem, né? E nós vamos poder, em nome de Jesus, né, olhar e falar muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, a minha esposa no seu trabalho, lá no seu plantão. Abençoa a nossa casa, abençoa os meus filhos, alcança eles, onde quer que eles se encontrem, a minha neta, ou, Senhor, a minha madrasta, a Maria. Visita ela lá naquele leito, ó Deus. Muito obrigado por teu livramento. Muito obrigado pela tua boa mão estar sobre ela. Senhor, eu creio que tem joelhos dobrados, o círculo bem das irmãs de oração. A igreja tem orado, os irmãos têm orado. Senhor, que o Senhor possa estar restabelecendo não apenas ela, mas visitando todo aquele leito, todos aqueles hospitais, as penitenciárias, as pessoas que estão desabrigadas e enlutadas, as famílias que perderam os seus entes queridos. Oh, Senhor Jesus, toma o nosso país, toma a nossa nação, governa sobre a nossa nação. Senhor, toma essa noite,
que possamos ter experiência contigo, ó Deus, que podemos ser acordados para ser palestrado bem pelo Senhor, ministrado sim pelo Senhor. Acrescenta, Senhor, aquilo que nos falta. Senhor, traz de volta aquilo que nós perdemos em algum lugar. Oh, Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, desperta-nos, porque o teu dia está próximo. A cada dia, Senhor, mais próximo está, e o Senhor já está com a mão na maçaneta da porta. O Senhor já está vindo, Senhor, com teus longos passos na nossa direção. Senhor, que possamos estar com as nossas vasilhas cheias, Senhor, com a nossa lamparina cheia do teu azeite, que o nosso espírito, ó Deus, possa estar anelando, desejando, que o nosso ser seja desejoso por esse dia, que nós possamos viver de maneira a apressar a tua vinda. Oh, Senhor, seja conosco, ordena sobre nós a tua vida e a tua bênção. Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Muito obrigado, a Deus, por essa palavra chegar a quem tem que chegar, Senhor, a acordar, a despertar, a renovar a quem tem que renovar. Seja conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente noite, que você possa estar sendo guardado pelo grande amor de Cristo, pelo grande amor de Deus, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelas doces consolações do Espírito Santo de Deus. Que Deus seja contigo nesta noite e para todo sempre, em nome de Jesus. Até a próxima.